Lucas capítulo 6, versículo 38. Dê, que ser-vos é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos cantar junto conosco. Dê, e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Comigo. Dê, e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê em fé, dê em amor, dê feliz, com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê, e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. De coração, dê o melhor, dê a Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê, e Deus te devolverá. Shalom, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Que Deus possa resplandecer a face dele sobre você e te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer pelas irmãs que estão comigo aqui ao vivo, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer muito, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Aqueles que não podem, que vão assistir a gravação também, eu agradeço, mas ficaria muito feliz se estivesse comigo aqui, para a gente poder conversar. Para a gente poder estarmos conversando. Que de repente aqui vai sair muita pergunta, muitas questões. Eu quero fazer essa aula ter 1 hora de duração só. E quero ministrar em 15 minutos, e 45 minutos e 15 minutos para a gente conversar, se for necessário. Tá? Durante a aula, quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Põe a mãozinha aí, pobre para falar, tá bom? Porque aqui realmente é para a gente conversar, é troca de experiência. Temos que aprender isso, tá? Esse curso é uma troca de experiência, uma troca de vivência. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou para julgar o casamento de ninguém, falha de ninguém. Porque durante muito tempo eu me julguei. Durante muito tempo, eu me condenei por causa do meu casamento. Condenei muito por causa do meu casamento. Até que um dia, as pessoas começaram a falar comigo, e levantou um instrumento dele para conversar comigo sobre isso. E eu descobri algo interessante. Para mim, o meu casamento, ele era um casamento disfuncional. Isso não deu certo. Mas eu descobri que não, meu casamento, ele não se encaixa nisso. Aí eu fiz até uma frasinha aqui sobre o meu casamento. Não foi um casamento comum, foi um relacionamento sob pressão extrema, porque nós tínhamos 2 filhos doentes, Francine e o João Vitor, doentes. Então a Francine nasceu, o esposo tornou-se alcoólatra, depois o João foi para o caminho também que ele escolheu ir, aí descobrimos que ele tinha problema neural, agora eu esqueci o nome, me fugiu da minha mente. Então não foi um casamento normal, tá? Aí eu descobri que as minhas falhas não foi uma falha de caráter, mas uma falha de limite humano, porque eu assumi tudo. No caso da Rose, entendeu? Ela caiu por causa do ambiente e das escolhas que ela fez. Ela fez escolhas erradas, mas por questão do ambiente. Mas isso não anula as escolhas dela. No reino espiritual não existe isso, Então, por causa disso, você vê, eu errei
na análise do meu casamento. Eu não posso analisar casamento de ninguém. Posso ajudar. Ajudarmos a olharmos para dentro de nós mesmos. De nós mesmos. Eu vou olhar para a nossa vida. Você que está assistindo o vídeo, está comigo aqui na aula. Não é nesse momento que você está aqui para você pensar no seu cônjuge, no seu filho. É nós. É nós. É um momento que eu creio, né? Eu não sei quanto tempo vai durar esse curso, não tenho noção do curso pessoal que vai fazer. Então, não tenho noção do que ele vai fazer. Mas eu creio que o objetivo aqui é que o avivamento comece em mim e em vocês. Que você, dentro da sua casa, seja instrumento de avivamento. O avivamento seja em vocês. Aí o que Deus vai fazer? Não sei. Não sei o que está no coração dele. Só sei de uma coisa. Eu confio nele. Perfeitamente confio. Confio tanto que estou aqui, ministrando um tema que eu gostaria de não estar. Sinceridade. Mas, por obediência ao Espírito Santo, eu estou me colocando aqui. Eu quero tratar primeiro 3 coisas importantes. 3 coisas importantes que eu quero alinhar com vocês antes de iniciar qualquer coisa. Hoje aqui uma só introdução, tá? Eu não estou aqui para ensinar sobre divórcio. Eu estou aqui para falar, eu também não estou aqui também para falar de, o cônjuge tem que mudar. Não. Eu estou aqui para falar sobre transformação dentro do casamento. No momento em que um decide permitir que o Espírito Santo o avive. Que o Espírito Santo molde, o transforme dentro de casa em uma carta viva. Porque eu não posso decidir por ninguém. Isso não está nas minhas mãos. Também não está nas suas mãos. Você não pode decidir pelo outro. Mas você pode decidir por você. Você pode tomar uma posição por você, dentro das suas responsabilidades. Qual é a sua responsabilidade? Muito importante uma análise. Que tipo de família você é? Disfuncional? Uma família diferente? Uma família que foge do padrão, como o caso da minha, que fugiu do padrão? Eu já vinha de uma realidade de alguns pontos importantes. Primeiro, de 1000, essa é a realidade. E eu creio que você vê isso na sua vida. Que me assiste também. De 1000 casamentos que tem uma criança deficiente, 99% se separa. É o marido que abandona o lar. 1% é a mulher. Incrível. Não sei a realidade de hoje, mas estou falando da realidade da minha época. Não sei como é que está hoje, né? 1% é a mulher. Quando o casal fica, um dos dois dá problema. Quando o casal fica junto, um dos dois vai dar problema. Tá? Eu passei por psicólogo dentro do Hospital Escola de Taubaté. Eu passei por psicólogo. Então, você ouviu de boca de psicólogo. Tá? Não foi de ninguém que inventou essa história para mim. Então, um dos dois, mesmo que ficaram junto com a criança especial, vai dar problema. Então, precisa notar que tipo de casamento que é o seu. Porque eu me julguei muito. Eu julguei até 50%. Eu descobri que eu não tenho 50%. Porque, na verdade, eu assumi total responsabilidade. Né? Eu fui quem me desempenhei. Eu fui quem deu a vida. Eu fui quem se entregou. Então, você precisa analisar o seu casamento. Senão você vai se cobrar de coisas que não é sua responsabilidade.
A única responsabilidade que eu e você temos é conosco mesmo, diante do Senhor. Por isso que será um curso totalmente bíblico. Vou usar neurociência, biologia, fisiologia, terapia sistemática familiar. Sim, mas tudo isso como instrumento da Bíblia, não ao contrário. Aqui é um curso cristão que vai usar como instrumento a ciência, não o inverso, não ao contrário. Né? Eu acho que a irmã Sandra, a irmã Leila, a Niara, eu não me recordo, que acompanhou o primeiro legado do amor, vocês vão ver que é totalmente diferente, porque lá era mais a ciência. Aqui o Espírito Santo mudou tudo, mas tudo, completamente. Então, nossa palavra-chave é: nós não podemos mudar os outros, mas podemos dizer quem nós seremos dentro da nossa casa. Isso a gente pode. Isso a gente pode decidir tranquilamente, tá? Quem nós somos lá dentro. Ok? Nós podemos decidir se a palavra de Deus, ela vai ser o nosso princípios e o nosso limite. Nós podemos decidir isso. Mas antes de entrar profundamente na introdução, eu quero citar 3 bases bíblicas para o divórcio. E a questão do segundo casamento, que é a grande dúvida de todo mundo. Aí eu posso casar de novo? Então vamos lá. Primeira base bíblica para o divórcio: adultério. E esse adultério, ele tem 2 formas. Primeiro se conta em Mateus capítulo 5, versículo 28, que diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, aqui é tanto homem quanto mulher, tá? Não é só mulher, não. Vamos entender, Jesus estava falando dentro de uma cultura, tá? Que era mais direcionada para o homem. Agora nós estamos numa cultura que tanto o homem quanto a mulher comete o mesmo pecado. Então, porém, qualquer um que olhar para uma mulher ou para um homem, vou colocar assim, e cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então, videozinhos no YouTube, Facebook, redes sociais, né? Se cobiçou, ó, nem é desejo. A Bíblia não está falando nem de fotos, outras coisas. Eles falam de cobiçar. Cobiçar aqui é desejar. Se desejou, já cometeu adultério. Olha como é sério. Um dia eu estava passando de frente, eu comentei já isso já. Eu estava passando de frente a um motel. Foi a primeira vez na vida que eu vi um outdoor de propaganda de motel. Uma mulher deitada na cama, do lado do homem, e nitidamente só com um lençol se cobrindo. Ficava muito claro que ela estava nua. E eu comentei com o pastor Robson, que estava do meu lado. Falei para ele assim, ó, tá aí, onde muitos casamentos vão ser destruídos. Está começando, ó. Muitos homens vão ser amarrados. Muitas mulheres vão ser amarradas, que são os valentes da casa, mulher e homem. Os dois são os defensores da família. Vão ser amarrados. E o diabo vai fazer estrago. E olha isso aí, mais de 20 anos atrás. Eu falei isso. Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Qual que é a única? Tá aqui também, ó, tá? O adultério. O adultério, ele é base legal para a separação. É a base legal para a separação. Tá? Aqui nós temos 2 tipos de adultério. O adultério físico e o adultério do coração. Em todos os 2,
a pessoa torna-se uma carne com a outra. Tá? Um dia, quem sabe, Deus, pela misericórdia, quando nós entrarmos na área sexual, que nós vamos falar sobre isso, eu vou entrar sobre o alto índice de suicídio entre mulheres na pornografia. Creio que muitos vídeos dessa aula vão ser cortados do YouTube. Muitos vão ser cortados. Mas eu vou falar a verdade. Vou falar aquilo que o Espírito e que a Bíblia me manda dizer. Pode ter certeza disso. Sem medo nenhum. Nenhum. Creio que o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar graça para fazer isso em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. O segundo ponto, abandono por incrédulo. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Se você ler certinho 1 Coríntios 7, você vai entender aqui, que aqui não está falando de apartar aqui, não é só questão física, mas questão espiritual mesmo, de fé. A pessoa ali, ela não quer que você ore, ela quer te pedir de orar, de buscar a Deus, quer te levar para o pecado, quer te fazer pecar. O Senhor está falando, pode separar. Pode separar. Porque é uma questão de lógica. Você acha que Deus vai querer que eu fique com alguém que me separa dele? De forma alguma. Tudo que me separa de Deus é o quê? Pecado. É um fato, é uma realidade. Ok? Então, quando o outro não quer permanecer em aliança por questões de fé, permanecer em aliança não é permanecer casado, gente. Tem um monte de gente que mora junto na mesma casa e não tem aliança. A gente acha que casamento é papel. Aliança é coração. É algo muito diferente. Tem muita gente aí achando que aliança é o que assinou lá no cartório. Né? E não é. Tá? Tem outros vídeos abordando esse tipo de assunto que eu posso te enviar. Você que vai assistir gravado, né? Vai assistindo comigo ao vivo, eu posso te enviar abordando a questão do assunto da aliança e contrato. Tem um assunto que aborda isso. É muito importante entender. Muita pessoa está junto ali, mas não tem aliança. Por quê? Porque ela está dividida. Ela serve outro senhor. Gente, eu não acredito de maneira nenhuma que alguém que é salvo em Cristo Jesus vai desejar separar. Vai criar situações para que o outro queira separar. Eu não creio nisso. Creio sim que a parte que não está zelando do casamento, não vê o casamento como uma obra-prima de Deus, nunca nasceu de novo. Eu creio nisso e ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém muda isso na minha cabeça. É um descrente. Porque ir contra a família, pode ir em igreja, pode cantar, pode pregar, fazer o que quiser. Para mim, não vale nada. Aquele que não cuida dos seus negou a fé é pior que os incrédulos. Ok? Então, para mim, não tem conversa. Terceiro ponto, a morte. Romanos 7:2. Porque a mulher que está sujeita ao marido quando ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido ou morto a mulher está livre da lei do marido. Então, está aqui, a morte encerra a aliança. São os 3 motivos que pode haver divórcio segundo a Bíblia. Ok? Agora, e o segundo casamento? Hein? Vamos lá. Não, outra coisa que eu ia falar, a violência. Perdão, esqueci disso. A violência. Violência no casamento. Se a mulher ou o homem, como eu já falei que eu já teve caso de homem apanhar da mulher, né? Eu já conversei com homens sobre esse assunto, que apanhava da esposa. Se há um risco de violência, até psicológica, Deus aprova o divórcio. Tá?
Mas tudo que eu estou falando aqui é diante de Deus. Não é para nós, não. A gente começa a criar motivos, entendeu? É diante de Deus. Eu estou falando para pessoas que temem a Deus e que têm a palavra como verdade. Pode abrir em área e falar. Falando assim, para o senhor falar da questão dos abusos que acontecem, né? Que a gente acha que violência é só o marido bater ou a mulher bater. E não é. Tem o abuso financeiro, tem o emocional, tem a questão do... Ai, como que é o nome, senhor? Tem mais um outro abuso que agora eu esqueci. Patrimonial. Tem esse abuso também. Então, são várias coisas. Não entra só dentro da questão de agressão. O abuso engloba muita coisa. Abuso sexual. Isso. Aí, irmã Leila. Muito bem, irmã Leila. Aí, abuso sexual. Isso Né? mesmo. A Niara, eu convidei ela para gravar algumas aulas. Ela falasse. Aí eu convidei ela para deixar ela tomar decisão, tá? Convidei ela porque ela é mulher e ela pode falar. Entendeu? Porque, de repente, tem muitas mulheres vivendo o que ela já viveu na vida dela. Sabe? Eu acho que aqui, esse curso é um momento que, por irmã Leila, se tivesse condições um dia, né, de falar também, né? Eu conheço, fica tranquila, fica em paz, tá? Tá, irmã Leila? Fica em paz, viu? Fica em paz. Porque eu creio que tem muitas mulheres vivendo essas situações. Muitas mulheres. A Niara está escrevendo mais ou menos assim a história dela, e eu já dei uma olhada e, olha, muito bacana, muito joia. Joia mesmo. Ela vai lá, lê comigo os capítulos, né? Lê comigo a introdução, e muito bom para entender essas coisas, sabe? Compreender. Quando eu escrevia também, eu estudava muito, né, sobre esses assuntos. Sim. Eu estudava bastante. Então, muita coisa, assim, eu sei não porque eu passei, mas por estudar. Amém. Seja bem-vinda, irmãos, né? Shalom, graça e paz. Shalom. Então, eu estou falando aqui, irmã, que eu gostaria muito que vocês, mulheres, irmã Lucinéia, irmã Leila, irmã Sandra, Niara, que vocês possam compartilhar um dia só seus. Eu vou só abrir a aula e vocês vão compartilhar a história sua, experiência, entendeu? Dentro do casamento, que viveu, qual é o caso do livro que a Niara está escrevendo, que é muito importante a história dela, porque aí é mulher falando com mulher. Tá? Por isso que vai ser um curso assim que eu não tenho data para dizer quando vai acabar. Eu não sei como é que o Espírito vai conduzir isso aqui. Nós temos a irmã Lucinéia, né, que é uma terapeuta profissional, uma mulher que tem experiência com Deus, né, tem experiência com a vida de outras mulheres, até com a vida dela, que pode falar também, pode ajudar. Então, é muito importante isso, a gente entendermos essas coisas, no caso da proteção da violência dentro do lar, que é o quarto motivo que Deus aprova o divórcio. Deus não vai querer que alguém morra, fique ali até ser morta. Não tem lógica. Não tem cabimento uma coisa dessa. Tá? Então, são os 4 motivos aqui que eu vou relembrar rapidinho. Primeiro motivo, adultério. O adultério aqui, ele se baseia em Mateus capítulo 5, 28, sentido de desejar. Só visualmente. Já cometeu adultério tanto homem quanto mulher. Então, devemos ter cuidado com a rede social. Né? Segundo, é o físico. Mateus 19, 9. Adultério físico. Ok? E lembrando que adultério, sexo, traz laço de alma e laço psicológico. É interessante. Tá? Laço de alma, psicológico. É incrível o negócio. Se a ciência comprova. É como se tivesse um monte de homem morando dentro de uma mulher e um monte de mulher morando dentro de um homem. Isso é comprovado cientificamente. E depois fica tudo confuso com a vida e não sabe por quê. Abandono do incrédulo,
que é abandono do incrédulo aqui? É a quebra de aliança dentro do casamento. Porque o abandono não é o cara sair de casa, que a gente imagina isso, né? Porque, como eu falei, a gente pensa que casamento, ele é contrato. Não, ele é aliança. O casamento que Deus criou é aliança, é coração. E pode ter abandono no coração. O outro é incrédulo, quer levar o cônjuge que é cristão a pecar, a fazer coisas que Deus desaprova, que a Bíblia desaprova, vir praticando aquilo que a Bíblia condena. Aí o duro que a maldição não vem só sobre o juízo temporal, não vem só sobre ele, né? Vem sobre você. Entendeu? Aí não é só ele que sofre o juízo, você sofre junto. É verdade. Você vai sofrer o juízo junto. Tá? Creio que vocês já viram casais já aí que, quando se separa, a vida do outro transforma. É financeiro, é tudo. Creio que todos vocês já viram isso acontecer. É, porque é uma só carne, justamente, Niara. Creio que todos vocês já viram isso acontecer já. Entendeu? A vida do casal é travada, não vai, não anda. Aí separa. Então, aquele que estava no caminho certo, prospera. Aí aquele que estava no caminho errado, vai para outro caminho. Né? Vai para o juízo temporal de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, se quiser falar alguma coisa, como eu falei no começo, tá? Aqui, a gente pode pôr a mãozinha aí, você fala, comenta, tranquilo, nós estamos aqui para conversar mesmo. Isso aqui vai ser um curso totalmente diferente. Tá aqui nós vamos conversar, não bater papo. Por isso que eu queria que você que vai assistir a gravação, venha participar com a gente. Venha participar. Você vai gostar, você vai ver. Então vamos lá, vamos continuar. A morte. Entendeu? A violência. Salmo 11, versículo 5. O Senhor aprova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Então, Deus odeia aquele que ama a violência, e a Niara já citou aqui vários tipos de violência. Não é só violência física e sexual, não. Tem violência financeira, muitos outros tipos de violência. Né? Hoje o negócio é bem mais abrangente. Temos uma época totalmente diferente. Né? Então, nós temos aí. Ok? Deus não chama ninguém para permanecer em risco de morte. A proteção é o primeiro traço de amor. E Deus nos ama. Segundo casamento. Aqui que eu acho que é o grande detalhe. Segundo casamento. Então, já que nesses casos aí eu posso casar de novo, o que a Bíblia diz para mim? O que está escrito? 1 Coríntios 7, 39. Diz assim: a mulher está ligada pela lei todo o tempo a seu marido que vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Por quê? Por que Deus aprova o segundo casamento? Aqui a questão, Paulo está falando de morte. Mas todos os outros casos que Deus aprova o divórcio, por que Deus está falando que tem que casar no Senhor? Porque o primeiro erro foi esse. Casou com alguém que não era cristão, não tinha a mesma fé, que não andava junto. Esse é o problema. Entendeu? Agora, então, pode casar de novo? Pode. No Senhor. Nele. Ele pode dizer também que não, que vai ficar só agora, por causa da vida, não vai casar de novo. Ele pode falar, ué. Então, quem decide é ele. Entendeu? Quem decide é ele. Eu não vou dizer que eu decidi errado, porque eu já falei sobre a questão do meu tipo de casamento, né? O tipo de casamento que eu vivi. Foi o que eu falei no comecinho. Tá? O tipo de casamento que eu vivi. Tá? Não foi um casamento disfuncional, não foi um casamento sem direção, confuso, não. Tá? Foi um casamento debaixo de pressão externa, extrema. Por questão de ter 2 filhos
doente dentro da família. Ter dois de uma vez. Um já é complicado, imagina dois, né? Em dois casos muito sérios. Então, eu me entreguei para cuidar deles. E errei por quê? Não falta de caráter, pelo meu limite humano. Meu limite humano. Entendeu? Ela, por causa do ambiente e as escolhas que ela fez. Eu fiz uma escolha, ela fez outra. Eu fiz escolha pela minha família. Eu escolhi os meus filhos, ela escolheu outro caminho. Então, escolhas. Definir o seu casamento é muito importante. Qual que é o seu casamento? Que tipo de casamento você vive? É muito importante definir isso. Porque isso vai trazer uma realidade. O quanto eu sou culpado, o quanto eu não sou. O quanto está relacionado comigo, o quanto não está relacionado comigo. Se não está relacionado comigo, então, entendeu? Eu vou orar, vou buscar. E esse é o ponto dessa aula, desse curso. O ponto desse curso é o quê? É permitir que o Espírito Santo mude a história nossa. Eu creio que ele pode restaurar o casamento? Creio. Eu creio que ele pode fazer isso. Eu creio que ele pode fazer coisas incríveis e tremendas. Eu creio que ele pode. Ele pode salvar o outro? Pode. Com certeza. Muitas vezes ele pode permitir o divórcio para que o outro sofra um juízo temporal que vai conduzir ao arrependimento e à salvação. Aí ele vai trazer de volta. Mas é ele que traz. Ele diz, ó, estou trazendo de volta. Só que agora é meu, me pertence. Cuida bem, viu? Meu. Pode. Pode se divorciar. E aí a pessoa vai ficar naquela vida, vai entrar no juízo e não vai reconhecer? Pode. Pode. Tranquilo. Né? Eu já comentei que eu venho de um ministério missionário. E uma missionária, eu amo quando uma pessoa tem coragem de dizer a verdade. Ela tem coragem de falar da vida dela. Eu amo quando isso acontece. Porque isso gera muita fé na gente. Ajuda a gente a compreender um monte de coisa. Testemunho é algo fantástico. E ela contou que ela era missionária, servia ao Senhor, se afastou, entrou na prostituição, separou do marido, entrou na prostituição, e ela foi afundando, 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 que ela foi morar num barraco dentro de uma favela. Isso é testemunho real. E um dia deu uma tempestade. Ele falou que durante a tempestade dava os raios. E quando fazia o barulho dos raios, ela falava assim que Deus falava com ela, nos raios. Deus falava com ela. Nos raios. Ela ouvia nitidamente a voz de Deus nos raios. E ali ela dobrou o joelho dentro daquele barraco, se arrependeu, voltou para o seu marido e foi anos. Até ela chegar no fundo do poço. Pode acontecer, pode. Tem outros que não vai chegar no fundo do poço e vai continuar com orgulho e com arrogância? Tem. Vai pagar o preço? Vai. Vai pagar o preço. Não adianta, porque o homem semeia e colhe. Não adianta. Ainda mais destruir um casamento ainda. Casamento é sagrado. Casamento é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que faz isso. E muitas vezes Deus separa, sabe para o de quê? Deus permite que as coisas vão se bagunçando. Sabe por quê? Porque o outro, por ser cristão, acha que
tem que amar protegendo de tudo. Aí não deixa a pessoa, não deixa Deus disciplinar ela, não deixa Deus corrigir ela. Aí a pessoa fica ali, ela está fazendo errado, a pessoa não corrige, permite que o pecado domine, por questão de querer proteger a pessoa, né? Eu amo ela, eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela passe por esse tipo de problema, entendeu? Aí releva, e Deus está falando, olha, deixa aí, vai. Sabe por quê? Porque eu estou protegendo você do que eu vou fazer na vida dele ou dela. Estou protegendo. Porque eu vou derramar meu juízo temporal. Minha longanimidade acabou. Agora não, agora eu quero salvar, quero levar o arrependimento, quero levar o conserto. Aí o outro não entende. Então eu creio que muitos divórcios aí, como eu já ouvi muito testemunho, acredito aí que vocês, né, principalmente a irmã Lucinéia, deve ter visto muito isso. Divórcio, vive um tempo separado, Deus trata o outro se salva e Deus restaura o casamento. Porque eu não creio, tá? Não creio que ninguém que se levanta contra o casamento é cristão. Eu não creio nisso. Isso foge totalmente ao que a Bíblia ensina. Porque desejar a destruição de uma família não pode ser cristão. De maneira nenhuma. De forma alguma. Não pode. Se você disser para mim que alguém que deseja a destruição de uma família, porque desejar viver no pecado, desejar viver uma vida e destruir uma família, dizer para mim que é cristão, olha, você que pensa dessa forma, que acha que essa pessoa é cristão, tem que se converter. Tem que ler mais a estudar mais a Bíblia. Estudar mais. Passear lá por Ezequiel 36, principalmente. Entender o que Jesus fala, ler os evangelhos, estudar os evangelhos mais atento. Romanos. Tem. Principalmente olhar para a vida de Paulo. Entender o que é conversão. Porque uma pessoa, para mim, que quer destruir uma família, quem quer o divórcio para andar, ter outro homem, ter uma vida sexual mais ativa, ou ser feliz, ou qualquer outra coisa, para mim é inimigo de Deus. Não é cristão, não. De maneira nenhuma. Eu falei que os vídeos desse curso vai ser polêmico. Eu já tive vídeos cortados no YouTube, e creio que tem alguns vídeos aqui que vai ser cortado também. Porque eu vou falar a verdade. É abominação falar que alguém que quer separar por motivos antibíblicos é cristão. Não tem lógica. Tem nenhum cabimento nisso. Nenhum. Precisa rever seus princípios bíblicos sobre o que é ser um cristão. Precisa rever. De repente, seus princípios aí é frequentar a igreja, profetada, é cantar, é pregar, seus princípios, de repente, é esse. Jesus não fala isso, não. Amém? Tem que ler, é isso, principalmente ler 1 Coríntios 13, né? Primeiro ponto. Aprender o que é uma aliança, o que é aliança para Deus. Por isso que esse curso vai ser um curso 100% bíblico. Onde eu já falei. Onde a ciência, biologia, fisiologia, psicologia, terapia sistemática familiar, vai ser só instrumento da Bíblia. É a Bíblia que vai usar. Não sou eu. Só para mostrar uma realidade.
É um fato. Pega uma semana, nós temos uma semana para a próxima aula. Olhe para a sua casa e faça uma pergunta. Quem está dirigindo a vida da minha família? De cada um, separadamente. Quem está dirigindo? Porque não esqueça que a salvação é individual. Ok? Salvação individual. Eu fui convidado ontem para ir orar em uma igreja perto da minha casa. O pastor lá é o pastor Luciano. Ele ficou sabendo a meu respeito, pegou no meu telefone, ligou para mim e perguntou, né? Conversamos, ele veio aqui em casa, a gente conversou. Ele falou, vai orar com a gente lá no sábado. Vai orar lá com a gente. Né? A gente ora todo sábado, das 7 às 9 da manhã, das 7 da manhã às 9. Vai orar com a gente lá. Levou. E cada um lá ora. Cada um ora um tempo. Cada um ora um tempo. Todo mundo ora. Voz alta. Cada um ora um tempo. Aí o irmão que estava do meu lado começou a orar. Ele começou a orar. E ele foi orando, orando, orando. Aí uma hora ele começou a falar umas coisas que eu parei de orar. Sério, eu parei de orar e comecei a prestar atenção no que ele falava. Ele falou assim, pai, eu sei que o deserto e a aflição têm o objetivo de salvar quando vem do Senhor. Eu sei que os problemas, lutas, dificuldades, o Senhor usa para que as pessoas corram para Cristo. Então, eu estou pondo diante do Senhor a minha esposa, estou pondo diante do Senhor os meus filhos. Faz o que o Senhor quiser, mas salva eles. E me dá graça para entender o que o Senhor está fazendo e não interferir no que o Senhor está fazendo. E não interferir. E ele continuou orando. Eu falei, meu Deus. Isso é amor. Isso é orar. Isso é querer realmente a família nos pés do Senhor. Estamos dispostos a fazer isso? Eu te pergunto, está disposto a fazer isso? Dói? Lógico que dói. Ele é pai, ele ama a esposa, ele ama os filhos, dói. Sei que dói. Mas e aí? Ele quer a salvação. Ele quer passar a eternidade com eles. Ele não quer passar só um momento. Isso é amor de verdade. Isso chama-se tomar a cruz. Eu sou tomando a cruz. Mas eu sei que no final da cruz tem ressurreição. No final da cruz tem vitória. Presta atenção. Nós muitas vezes, dentro da família, nós não queremos tomar a cruz. Tomar a cruz que eu falo aqui, sentido de ver alguém da nossa família sofrer, entender que é Deus que está trabalhando para a salvação e a gente interfere. Porque tomar a cruz é dolorido, dói. Então, se queremos ter nossa família transformada, temos que entender que Deus vai usar a dor, o juízo temporal, a aflição, o deserto para salvar. Deus vai usar. Temos que entender isso. Eu falei deserto, eu falei aflição, mas eu creio no juízo temporal. Eu acho que nessa questão aqui, o juízo temporal ele se encaixa muito mais. Tá? Encaixa muito mais. Porque tem coisas que são relacionadas a quem é salvo. Tem coisas que são relacionadas a quem não é salvo. Muito importante a gente diferenciar essas duas coisas também. Deus disciplina quem? Quem é filho. Paulo fala sobre isso. Se você está sem disciplina, não é filho, é bastardo. E o bastardo que vem sobre ele
juízo temporal, que pode conduzir a Cristo, ou que pode conduzir ao juízo eterno. É a realidade. Mas quando entendemos isso, o que acontece? Permitimos que Deus trabalhe. Permitimos que o Espírito atue. Descobrimos que não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito Santo. Não é tática humana, não é jeito humano, forma humana. É o Espírito Santo agindo. E o primeiro papel, ele é meu. O primeiro papel é meu. É meu. Sou eu. Se a semente não cair na terra, não morrer, não dá fruto. Esquece. É eu e Deus, esquece o resto. É eu e o Senhor, esquece o resto. É você e ele. É você e ele. Porque a gente sabe, né, nós que estudamos aí, né, para terapia, psicanalista e outros, a gente sabe que comportamento é aprendido por observação. Nosso cérebro tem neurônios espelhos que imitam o que vemos. E a terapia sistemática fala sobre padrões reproduzidos, repetitivos, de nossos antepassados, familiares passados. É tudo que a Bíblia confirma. Olha, vocês preferem a tradição do que a minha palavra? Então é nós. É nós. É em nós que começa a mudança. É em nós. Nesse curso nós vamos aprender sobre a diferença do homem e da mulher, sobre a diferença do cérebro. O homem é lógico, é direto, foco em solução, menor conexão emocional. A mulher é mais emocional, detalhista, sentir a ouvida, maior conexão entre a emoção e a fala. Ah, então quer dizer que o homem é assim, então quer dizer que o homem não muda. Não, ele vai ter que aprender a tomar cruz. Ele vai aprender, tem que aprender a tomar cruz. Eu tenho que aprender a tomar cruz. A mulher vai ter que aprender a tomar cruz. Para poder lidar com o marido. Poder amar ele no Senhor. E vice-versa. Vamos aprender sobre os hormônios. Vou falar sobre isso de novo. Gente que já ouviu. Às vezes a mãe Cineia sabe. Nós vamos falar. Como a Bíblia veio mostra isso. Que a Bíblia nos diz para lidar com isso. Toma cruz. O homem, testosterona, ação, conquista, menos sensibilidade emocional. Vai tomar a cruz, vai aprender a ter sensibilidade emocional. Vai aprender a se quietar, parar, ouvir, olhar nos olhos da esposa e dizer, estou aqui presente por completo, por você. Que você vale isso para mim. A mulher também vai ter que aprender. A mulher é ocitocina. Vínculo, conexão, necessidade, proximidade. Aí vai ter que aprender. Não, eu entendo que hoje ele não pode estar próximo. Vou ter que tomar a cruz. Por amor a ele. Porque eu amo. Hoje ele não consegue me dar conexão. Chegou de serviço, então eu vou ter que tomar a cruz. Vínculo, tem que tomar a cruz. Entendeu? Vamos aprender que a mulher fala. A gente precisa conversar. O que o homem entende? Sobre o quê? Objetivo. Não, sobre comprar uma roupa, sobre arrumar alguma coisa, o homem entende assim. A mulher, sobre nós. Emocional. Aí vai ter que tomar a cruz, o homem tem que entender, peraí, antes de eu achar que o negócio é objetivo, eu vou ter que tomar minha cruz e entender que ele já quer conversar comigo sobre emoção, a emoção dela.
as emoções dela. De repente, ela quer saber as minhas emoções, quer conhecer as minhas emoções. O problema não é ser diferente. Porque se você olhar o motor do carro, você não vai ver nenhuma peça igual. Todas diferentes. Mas se encaixam para funcionarem perfeitamente. Abrem mão. Tomam a cruz. O casamento não está acabando por causa de amor. Porque amor nunca foi sentimento. Amor é decisão. Casamento está acabando por falta de tomar a cruz. Por falta de morrer para si mesmo. Por falta de entender o outro e dizer, não, eu tenho que abrir mão disso aqui. Eu não sou assim, mas eu tenho que aprender. Tenho que aprender. Aqueles 21 dias lá foi feito para mim. É para mim. Eu sou chucrão, eu sou um cara que falo duro, tom de voz. Não, tem que mudar. Tem que mudar. Se eu quero mudança na minha casa, a mudança começa comigo. Eu tenho que mudar. Estou fazendo. Eu tenho que mudar. E vou fazer até eu mudar. Entendeu? Aquilo que eu posso, eu faço. O que eu não posso, o Espírito Santo faz. Muito importante isso. Então, a visão do curso é a restauração do altar na família, comunicação no casamento, inteligência emocional, sexualidade, papel do homem e da mulher, cura interior, perdão após arrependimento e viver na cruz. Tá? Vai ter que aprender a viver na cruz. Vai ter que aprender a viver na cruz. Vai ter que aprender a tomar a cruz. E entende que quando eu falo tomar a cruz aqui, eu não estou falando de você aceitar o pecado do outro. Não é isso. Porque se o outro está pecando deliberadamente e você não chamar a atenção, Deus deixou bem claro que vai cobrar o sangue da sua vida, dele, da sua mão. E da minha mão. Devemos falar, está errado. Te respeito, mas está errado. Isso desonra a Deus, que cuida de nós. Que nos ama, que deu Cristo só para nós na cruz do Calvário. Isso fere ele. Isso está errado. Muito importante. Se nós queremos avivar esse país, se você quer avivar a igreja onde você congrega, se você quer avivar a sua família e quer avivar as famílias próximas de você, comece em mim e em você. Tem que começar em nós. Precisa começar em nós. Pais que não têm coragem de chegar para o filho e diz que errou, pedir perdão, não tem coragem de fazer isso. Não tem coragem. Ele não tem que ter coragem para assumir que errou, pedir perdão, mas entender que aquilo, o nosso erro, vai trazer consequência. Não consequência de escolhas, presta bem atenção, hein? A escolha ela é individual. A não ser que eu esteja com uma arma apontada na minha cabeça e o cara diz para mim assim, ó, conta uma mentira. Eu te mato agora. Só dando exemplo para você só. Entendeu? Liga para sua esposa lá, conta uma mentira para ela fazer um depósito para você aí, na sua conta aí. Então você morre. Estou dando só exemplo. Aí não, aí é uma atitude por questão que eu tomei por risco de vida. O cara quer me matar. Agora, escolhas que eu tomo por mim mesmo, aí ninguém é responsável. Ninguém é responsável. Temos que entender esses princípios. Amém? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Fique à vontade. 10 minutinhos.
Fala, minhas irmãs. Sei se vocês têm experiência para falar. Fazer pergunta. Vai ser gravado. Aqui vai ser gravado. Não? Tomem. Hoje eu vou fazer algo diferente. Algo que eu não tenho costume de fazer. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Hoje nós vamos orar. E eu quero orar com base em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. E quero que vocês orem em concordância comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Que se libertem da armadilha do pecado, ao qual o diabo usa para os manter presos. Para, assim, Deus os liberte e venham cumprir a sua vontade. Oremos, então, e vocês concordem comigo na oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero adorar e exaltar o teu nome, que é maravilhoso e tremendo. Te agradecer, Senhor, por aquilo que Cristo fez na cruz, por mim, por cada um dos irmãos e irmãs que estão assistindo agora, Senhor Deus, essa aula, aqui ao vivo e aqui vão assistir gravado. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos olhar para a nossa responsabilidade, para a nossa parte. Que nós venhamos realmente a entender e compreender, ó Senhor, que o nosso cônjuge, os nossos filhos estão presos, porque são escravos do pecado. E o diabo está usando isso, Senhor. E o diabo está utilizando, Pai amado, essas correntes que prendem nossa família, nossos familiares, para os prenderes no pecado, para mantê-los longe do Senhor. Mas nós cremos, Pai. Nós cremos no que esse versículo fala. Esse versículo diz que nós devemos corrigir com mansidão, sermos mansos no falar, sermos mansos no proceder. Isso é a nossa parte. Devemos corrigir com amor, com mansidão. Dizer que está errado, não está certo. Devemos mostrar o caminho. Mas essa é a nossa parte. Agora, quebrar a cadeia que os prende e os libertar da mentira, do engano de Satanás, isso é o Espírito Santo que faz, é obra dele, não nossa. Para que eles possam viver a vontade de Deus. Então, nos dá a graça de entendermos e compreendermos isso. E muitas vezes não. Para isso acontecer, nós vamos ter que aprender a viver tomando a cruz. E a cruz não é a outra pessoa, somos nós. É o que nós sentimos, é o que nós pensamos, é o que temos vontade de fazer em reação daquilo que fazem com a gente. Devemos tomar a cruz, Senhor. Confiar no Senhor. Confiar na tua obra. Confiar que o Senhor vai trabalhar, seja com juízo temporal, para conduzir a Cristo. Para que a pessoa enxergue, se arrependa e se volte para o Senhor. Que possamos aprender que muitas vezes, nós vamos ter que deixar ir do nosso coração. Como pai e mãe, para nós, não é fácil deixar o filho ir. No sentido de, Senhor, entrega nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser e salva. Às vezes, como marido, não é fácil dizer, Senhor, minha esposa está aí, está nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser, mas salve. Como esposa, não é fácil dizer, meu marido está aí, Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas salva. Eu vou negar a mim mesmo, Pai, e vou tomar o cálice que o Senhor quer. Eu vou sofrer, Pai, porque é sangue do meu sangue, é minha família, dói em mim.
Mas, Senhor, a salvação é mais importante, a eternidade é mais importante. É melhor eu deixar aí do meu coração para que o Senhor traga de volta. E quando o Senhor traz de volta, o Senhor não traz a mesma pessoa, porque ela nasce de novo. Transforma em uma nova criatura em Cristo Jesus. É assim que o Senhor faz. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. O Senhor fez isso com a gente, Pai. O Senhor fez isso com cada um de nós aqui, ó. O Senhor fez isso. O Senhor fez isso. O Senhor é maravilhoso, Pai. Eu confio e acredito no Senhor. E quero abençoar cada família em nome de Jesus. Eu quero declarar que toda arma forjada contra cada família que está assistindo essa gravação, ou que está aqui comigo nesse curso, Pai. Toda arma forjada contra essas famílias de Satanás que cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, eu profetizo, como estava naquele louvor, ó Pai, que a irmã Lucinéia mandou ontem. Pai, eu coloco cada família que está aqui, debaixo da sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente, Senhor. E te peço, guarda, protege e faz uma grande obra para a glória do teu nome. Que essas famílias venham ser transformadas para que outras famílias sejam impactadas e conheçam o Senhor, conheçam o verdadeiro Deus da Bíblia. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Estou encerrando aqui a gravação.